Olá, turma. Eu sou o professor Claudinei, da Exater, professor de filosofia, e estou aqui para oferecer para vocês uma aula cujo título é Qual o valor da doença? Que é o título que está aí no vídeo, né? E para essa aula eu usarei como subsídio um texto de Simone cujo título é Polaridade, Doença e Saúde, ok? Esse texto eu mandei para o e-mail das turmas, né? Mandei também para o WhatsApp da líder das turmas 20.1, que é a turma nova, né, desse semestre, da manhã, né, então da manhã. No caso dos líderes, né, da turma 20.1 da tarde, 20.1 da noite e 18.1 da noite, esses eu não tenho o WhatsApp do líder, né, da liderança, né, do líder da líder. E se alguém tiver e quiser me passar no Instagram, né, direct, ou por e-mail, né, aí fica mais fácil para mim também mandar as coisas para vocês terem mais acesso nesse período, né, que nós estamos em isolamento social. Então fica aí essa dica, né? Agora, para quem digamos, quer outro acesso a esse texto, então aqui na descrição do vídeo tem um link que te encaminha para um blog meu, né? E nesse blog tá lá o texto, né? Então você tem aí esses caminhos para você acessar a esse texto. Por que é importante acessar o texto? Porque o ideal é que essa aula você assista com o texto na mão. Então é como se eu pediria para você parar o vídeo, né? Ir lá, conseguir o texto, no caso, ou você imprimir o texto, que ao meu ver é a melhor forma, porque com o texto impresso você pode fazer observações no texto conforme caminha a aula, mas também você pode usar o texto, usar dois dispositivos, ou seja, um dispositivo você assiste a aula no YouTube, no outro dispositivo você acompanha o texto, né? No caso, um PC, um notebook, né? Um tablet, ou até mesmo pegando de alguém de casa lá emprestado o celular, presta uma horinha aqui para eu poder para uma aula aqui, e aí você abre, né, no caso o vídeo num dispositivo e abre o texto em outro, ok? Sendo, como eu disse, o ideal seria se você conseguisse imprimir esse texto para você poder fazer anotações no próprio texto, que te ajuda depois a você produzir o material que eu vou solicitar para vocês no final da aula, ok? Então isso seria em relação à aula. Antes de começar a aula propriamente dita, ou seja, antes de começar a falar um pouco do texto, eu só queria fazer uma colocação aqui, porque assim, alguns alunos perguntaram, tipo assim, professor, mas quantos textos você pediu, como é que foi, né? Então, eu me recordo que uma das coisas que eu falei para vocês na primeira aula é que todas as nossas aulas têm um tipo de avaliação, né? Então, e aí no caso, por conta dessa questão do isolamento e tal, não está presencial, acabou que as produções foram só textuais, né? Eu tinha uma proposta diferente e vou ver até como a gente se organiza para fazer propostas diferentes da agora para frente. Mas essas aulas que nós tivemos, elas foram produções de texto, né? Eu lembro que a primeira aula foi dialética, né? E eu pedi para vocês produzirem um texto tratando da dialética. Eu me recordo que eu pedi um texto pequeno, coisa de 5 linhas e tal, alguma coisa só para poder ver se vocês compreenderam basicamente aquilo que eu estava propondo, né, com esse tema, ok? Muitas turmas me passaram. Eu não me recordo aqui se teve alguma turma que não me entregou esse texto ou algum aluno que assistiu a aula e não me entregou esse texto. Então, se houve esses casos, vocês podem mandar para o meu e-mail, ok? Agora,
se teve algum aluno que não assistiu minha aula, né, eu sugiro que você não produza o texto, tá ok? Por quê? Porque esse tema dialética, ele, dentro do meio filosófico, ele tem toda uma problemática, digamos assim, semântica, ou seja, ele acaba tendo pesos, significados, né, um pouco diferente, a maneira como o filósofo trabalha esse texto, né? Então a gente vai ver que uns supervaloriza, outros com uma coisa mediana, outros com uma coisa talvez até negativa. Então assim, o olhar que se tem para a dialética dentro da filosofia diverge. E a maneira que eu peguei foi a maneira que eu achei que era mais interessante, né? Que é aquela coisa de que nós temos cada um uma opinião, que seria a tese, né? Existe uma opinião diferente, né? Que seria a antítese, e quando há respeito para com essas duas opiniões, e aí então a gente é capaz de produzir uma opinião terceira, por assim dizer, né? Que é a soma ou a junção, ou pelo menos o contato, né? Entre essas duas opiniões outras, que seria no caso a síntese, né? Tese, antítese e síntese. E aí foi uma aula que eu trabalhei nesse caminhar, né? E teve uma série de aspectos que estavam ali. Então assim, essas questões que foram próprias da aula, vocês não vão encontrar na internet. Isso vai fazer com que você produza um texto explicando o que é dialética, mas isso não vai contribuir para aquilo que eu gostaria que vocês tivessem, no caso, visando, né, a continuidade das aulas dentro de uma questão de que envolve, como eu já abordei na aula, respeito pela sua própria opinião, respeito pela opinião do outro, entendendo que, né, que todo mundo tem esse direito de ter um jeito diferente de olhar para as coisas, uma perspectiva diferente, e que essa perspectiva foi construída através da sua história. Enfim, todas aquelas questões que foram abordadas, e isso de alguma forma, para mim é importante, tanto para a sequência das aulas, como para a produção desse texto, né? Então, por isso que eu sugiro que quem não assistiu a aula, não produza texto nenhum. É importante só me dizer isso, né? Através do Instagram ou por e-mail, você me sinaliza que você não produziu, que você não assistiu a aula, e depois eu vejo, se for um número substancial, né? For um número mais grande, e esse período de isolamento se prorrogar um pouco mais, então o que a gente faz? Eu produzo uma aula a respeito daquele tema, de maneira que esses alunos possam, né, contemplar, ok? A segunda aula eu trabalhei a questão debate, foi o debate, né? Então, no caso, um exercício dialético, né? Então, enquanto um grupo formou uma opinião sobre um assunto polêmico, né? E outra opinião, e depois, de maneira respeitosa, iam conversar, né? Em forma de debate sobre isso, para a gente chegar num ponto, né? Então, o tema que a gente trabalhou, que eu achei que tinha uma polêmica interessante, seria o aborto, né, que é um tema atual e um tema que não há muito consenso sobre ele, né? Então foi bem interessante, nas turmas com quais nós trabalhamos esse debate foi legal, foi assim, foi bastante respeitoso, ou seja, ninguém, enfim, o objetivo foi alcançado. E depois eu pedi para vocês produzirem alguma coisa, já não pedi a quantidade de linhas, né, mas que tivesse uma característica própria. Qual era? De que partir do princípio que você tem uma opinião, né, ou a favor ou contra, você tem uma opinião, então você apresentaria as opiniões contrárias ao que você pensa no início do texto, de uma maneira respeitosa, né, de uma maneira substancial, considerando aquilo como sendo algo plausível, né, algo que merece ser olhado de uma maneira cuidadosa, né, e tal. E depois você traria a sua opinião, né, contrariando aquela, ou seja, mostrando por que você não pensa, você pensa daquela forma e não daquela forma anterior que foi apresentada nos pontos, né, trazidos, que diverge do seu. Então seria essa a produção de um texto que eu sugeri que vocês, né, que eu solicitei, né, que vocês fizessem e me entregassem e por e-mail, ok? Então esse foi o segundo texto. Então, professor, eu não participei do debate, então fica difícil você também produzir. Então, quem também perdeu essa aula, então eu sugiro que você sinalize também, né? Então me sinalize aí por... Não vou cortar não, vou ficar esse espirro no texto, no vídeo mesmo. Então vocês vão ter que... quem perdeu alguma dessas duas primeiras aulas vai ter que me sinalizar para a gente depois pensar como é que faz. A terceira aula eu já foi dentro do período de isolamento social, então eu produzi um texto eu produzi um vídeo, né? E esse vídeo está aí
e pode ser acessado, né, que fala sobre, que acho que o título que está aí no YouTube, no meu canal, é Atividade sobre o Mito da Caverna, né? Então, caso você não produza esse texto ainda, então você assiste essa aula, e depois dessa aula, então, lá na própria aula, eu explico como eu quero, né, que seja produzido o texto, né, a atividade, tá ok? E agora, que seria no caso como a quarta atividade solicitada, eu comecei a fazer uns lives, né? Então eu propus para vocês, inclusive tem até um vídeo que é, se não me engano, introdução ao tema, né? E tal. Eu não lembro se é introdução a polaridade doença saúde ou se é introdução ao valor da doença, mas tem um vídeo que trata sobre isso, que eu só diria como seria essa aula, né? E a gente tentou fazer. Na realidade, na quinta-feira à noite, né, nós fizemos uma aula com a turma, na quinta-feira de manhã também. Na quinta-feira à tarde deu uma chuva tremenda por aqui, e aí eu tive alguma dificuldade com os alunos em relação a eles estarem conectados e perder a conexão. Eu sei que toda essa dificuldade fez com que à tarde tinha 2 aulas que eu tinha proposto, né, pelo live do Instagram, e não funcionou muito bem ali a primeira, a segunda eu vi que também não ia caminhar, e eu acabei então deixando esse projeto, né, de lado. Eu tinha começado bem, mas não caminhou muito bem, então também não tivemos o live da noite, a turma da noite, e aí então eu mandei um recadinho no Store, né, para as pessoas lá verem como seria, que eu ia pensar como seria, e aí então a opção que nós temos é essa, que eu estou trazendo para vocês agora, que é dar uma aula sobre o assunto, né, e vocês acessarem aí no YouTube, ok? Então, sem mais delongas, perdão aí pela alugar o vídeo de vocês nessas questões anteriores, mas elas são importantes porque, assim, como a gente não tem muito contato, então esclarecer as coisas, né, deixar bem claro, eu acho que é muito importante nesse momento, tá? Ainda que vocês podem depois fazerem comentários aí aqui no próprio vídeo, né, no YouTube, e perguntando coisas, enfim, né, como também vocês podem usar o Instagram, né, para fazer algum tipo de comentário, algum tipo de sugestão, alguma complementação, alguma pergunta, né, indagação, ok? Bom, vamos lá. O título do texto é Polaridade, Doença e Saúde, tá? Então, assim, é bem interessante a gente começar a pensar já com o título, né? Polaridade. Professor, o que o senhor quer dizer com polaridade, né? O que o texto vai tentar trazer com a ideia de polaridade? Bom, acho que o primeiro exemplo que vem na mente é do ímã. O ímã, ele tem o polo dele que é negativo e um polo dele que é positivo, né? Então tem esses dois polos, o extremo de um lado, o extremo de outro. Então nós temos aí o negativo e o positivo, né? Então aquela ideia de que tem uma linha, né? Existe negativo de um lado, positivo do outro, né? Nos extremos. Também o próprio globo terrestre, né? Nós temos também um exemplo muito bom, aonde de um lado do globo, né? Nós temos um polo que costumamos chamar o polo abaixo, né? Isso porque a gente coloca isso, né, como sendo a região lá dos Estados Unidos, a Europa acima, né? E a América do Sul e a África, a Oceania sendo abaixo, né? Então, assim, nessa região de baixo nós temos o polo sul, e na região do alto o polo norte. Perceba que estão em extremos, né? Serão separados. Aí tem os trópicos e tal, o Equador e o Equador. Então, assim, esse também é outro exemplo, né? Um exemplo também que eu acho bem interessante, que eu acho que casa um pouco mais com o que a gente está propondo, é quando você fala de alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de beleza. Se eu chegar para uma pessoa, né? No caso, eu chego para uma jovem e falo assim, ó, hoje você está bonita, viu? Você está bonita hoje, viu? A pergunta que fica, assim, a questão que fica no ar é: por que bonita hoje? Ontem eu não estava bonita, né?
Eu não estava bonita, eu não sou bonita, quer dizer, hoje que eu me tornei, né? Foi hoje que você conseguiu perceber beleza em mim, né? Quer dizer, beleza está no dia de hoje. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, com essa brincadeira, essa pergunta, dessa colocação, é que o conceito, o outro polo, né, do conceito de beleza, ele está presente também quando você fala da beleza, que é a feiura, né? Então, assim, toda vez que você ressalta a beleza, de alguma maneira, embutido nessa construção da frase ou de onde você está abordando, a feiura também está presente, né? Então, até porque, se não existe feiura, não existiria beleza. Não haveria necessidade de se falar em beleza se tudo fosse belo, né? Então, o fato das coisas carecerem de beleza ou haver um grau de beleza maior e menor, né? E tudo isso que faz com que a gente fale sobre o conceito de beleza, né? Que outro conceito também que a gente pode... A felicidade, né? Também é um conceito que eu gosto de usar como exemplo. Então, fulano, ele hoje está feliz, né? Então, talvez não estivesse tão feliz ontem, né? Pergunta, e como é que você está? Não, agora eu estou feliz, agora eu estou bem, né? Então, estou feliz. Então, assim, por que agora, né? Então, porque havia talvez um momento onde não estivesse, né? Então, é como se assim, porque se a gente fosse aquele ar de felicidade, né? Ar de satisfação o tempo todo, né? Não haveria satisfação. A satisfação, ela vem justamente porque há momentos, há contextos nos quais nós não estamos satisfeitos. E aí então vem a satisfação, né, como uma coisa que diverge, né? Então essa divergência, a ideia de polos. Então você sai de um polo e vai para o outro, né? Então essa é a nossa ideia, tá? Então se nós fôssemos felizes o tempo todo e não tivéssemos nem noção do que é infelicidade, nós não chamaríamos essa condição de felicidade, né? Porque a condição de felicidade ela existe então porque há um contexto onde a felicidade não está, seria no caso a infelicidade ou um pouco de falta de felicidade. É lógico que essas questões não são estanques como no imã, né? Negativo e positivo, elas divergem em termos de grau, né? Um pouco mais feliz, um pouco menos feliz, triste, não tão triste, e por aí vai, né? Então, inclusive até, não sei se você percebe, mas é como se um dá meio que sentido ao outro, né? Então, é como se fossem duas faces de uma mesma moeda, você não tem como desvincular um do outro, né? Então eles não são tão assim, eles são opostos, mas ao mesmo tempo são complementares. Essa que é a ideia, né? Então, o que seria da satisfação no alimento, né? Do saciamento, se não houvesse a fome? Então eu costumo brincar, dizer que quando eu convido a pessoa para almoçar na minha casa, e ela chega muitas vezes na intenção de almoçar meio-dia, chega um pouco antes do meio-dia e tal, aí a gente começa a fazer comida, preparando e tal, e a comida vai sair lá para 1h30, quase 2 horas, né? E aí eu ponho a mesa, a pessoa já está, né, há um tempo já aguardando aquela comida chegar, e depois ela está comendo, eu pergunto, e aí, está gostoso? Não, está uma delícia, né? Como é que não está gostoso, né? Eu deixei a pessoa, quer dizer, como qualquer comida seria gostosa, você está com muita fome, né? Então, quer dizer, é como se, mas é brincadeira, gente, não faço isso com minhas visitas, não, né? Então, já viu a situação de você estar com fome e ir no restaurante, aquele self-service? Cara, você come e se esbalda, velho. É melhor ir mais cedo, né? Vai não tarde não, porque você vai gastar uma grana se tiver com muita fome, né? E a outra situação é quando você acaba de almoçou bem, né? Você está aqui saciada, né? E coloca aí, você põe ainda muitas vezes um líquido ali junto, né? Um suco, um refrigerante, ainda vem um tal da sobremesa e tal, aí você está, né? Aí alguém fala assim, ó, fulano, me encontra em tal lugar, e aí para a gente conversar nesse lugar, aí você vai encontrar, quando descobre um restaurante. Poxa vida, aí é cruel, né? Porque parece que aquele cheiro de comida do outro restaurante, no momento que você está saciado, ele chega a ser repugnante, né? Vamos dizer assim, é horrível, né? Porque o cheiro de comida, coisa para comer, é quando você está com fome, né? Então,
Percebe a coisa do valor, um dando valor ao outro, né? Você está com muita sede, eles tomam água, você toma água devagar, aquela água, eu sinto aquele sabor, né? Como se a água tivesse sabor, né? Porque na realidade a água, de um modo, pelo menos, né? De um modo geral, assim, biológico, ela não tem sabor, né? Às vezes tem algumas águas aí que tem, mas enfim. Mas a ideia é isso, né? Que ela tivesse, né? Essa coisa do muito saborosa, né? Muito saborosa. É claro, não vou entrar muito nesse médio de sabor de água, eu estava lembrando aqui que tem água mineral, tem alguma coisa ali que faz com que é mais saborosa do que outra água e tal, mas eu tentei usar não é científico, né, de que a água não tem, né, sabor, não tem cheiro, né, e não tem cor e tal. Mas assim, são só exemplos, não se apeguem muito a esses exemplos não, porque senão a gente vai ficar entrando em mérito e mérito. O que eu quero que você entenda é justamente isso, de que alguma coisa dá sentido à outra. Deixa eu dar um último exemplo. Uma vez eu era adolescente, acho que 18 anos, e sempre minha mãe morou junto comigo, e ela me acompanhava. Eu morava em São Paulo, capital, e aí fui morar em São José dos Campos para poder trabalhar com um irmão, e eu tinha 2 irmãos solteiros mais velhos. Minha mãe deixou na casa de São Paulo e foi comigo para São José dos Campos, ela sempre junto comigo. E em certa ocasião, não sei o que aconteceu na cabeça dela, que ela resolveu vir para a Bahia para visitar uns parentes aqui, e me deixou lá, acho que 15 dias ou um pouco mais, não sei, né? Pense aí que para mim foi complicado essa situação. Mãe, volta, mãe, né? Quando a senhora volta e as plantas estão morrendo, eu não sei conversar com as plantas como você, e eu dou água para elas, mas elas não estão entendendo direito esse negócio não, né? E assim, por que eu dei esse exemplo? Porque muitas vezes a presença de uma pessoa parece que faz com que você não reconheça a importância daquela pessoa, né? E muitas vezes só a ausência dela é que vai fazer com que você perceba esse valor, né? Então é como se um polo vai ser sentido para o outro, né? E eu falei que era o último exemplo, mas eu me recordei aqui do herói, né? Então, o que seria dos heróis se não fosse o anti-herói, né? Então, coisas dessa ordem. Mas eu acho que ficou claro, né? Mas se não ficou, depois vocês comentam aí que eu ajudo na explicação ali em algum story, Instagram ou algum outro local, ou até mesmo digitando alguma coisa que não ficou muito claro em relação a essa ideia de polo, né? Então, voltando aqui, o texto de Simone, a polaridade, doença e saúde. Enquanto enaltecemos a saúde, esquecemos a importância da doença para a compreensão de outras dimensões da vivência humana. Então, como uma chamada, né, para o texto, então Simone diz, existe essa tendência a enaltecer a saúde, né, e deixar a doença, né, como se ela não tivesse importância nenhuma, certo? Como se um polo só tivesse valor e outro polo fosse insignificante. E a coisa não é bem assim, como eu tentei deixar claro, explicando a relação entre polos, né? Seja em qualquer ordem. Bom, saúde e doença são condições humanas. Me permito dar uma paradinha também aqui, né? Eu não vou parar muito durante o texto, mas essa parte inicial ela é muito importante. Quando se fala assim, saúde e doença são condições humanas, é porque todo ser humano tem as duas coisas em algum grau, de alguma forma, né? Se houvesse uma pessoa 100% saudável, que não tivesse nada ali decompondo, ou se deteriorando, ou envelhecendo, enfim, se ela tivesse assim, 100% saudável, todo o contexto do corpo, né? Essa pessoa seria um ser de Deus, né? Essa pessoa não existe, tá? Agora, também não existe uma pessoa 100% doente, tá? Porque se a pessoa está 100% doente, está morta. Para estar vivo, alguma coisa de saúde tem que ter, né? Então, por isso que essas duas condições, né, são parte do ser humano. Eu tenho um problema de calvície, né? Miopia também, em certo grau ali, a gente tem uma unha aqui também cravada, e aí você vai caminhando pelo corpo e vai vendo uma série de coisinhas, né, que demonstra que você não é uma pessoa 100% de saúde, né? Mas com certeza também não é 100% doente. Então, faz parte da condição humana essas situações, né? Essas oscilações, né? E esse processo do adoecimento da máquina, né? Se prejudicando até que a gente venha a óbito, né? Que é a coisa mais certa do ser humano, né? É isso. Bom, o posicionamento do homem diante dessas duas perspectivas, entretanto, tem se mostrado cada vez mais contrastante e antagônico ao longo da história.
Que perspectiva? Né? A perspectiva pelo ângulo da saúde e da doença. Né? Então, são dois ângulos que você pode olhar a coisa e cada vez mais distante, como se como se eles não tivessem proximidade, como se não tivessem. E aí, como vocês perceberam na minha fala inicial sobre polaridade, por isso que é importante aquele iniciozinho, é como se uma coisa agregada à outra, não tem como você distanciar tanto uma coisa da outra, né? Elas estão ali coladas, né? De um lado, a saúde é exaltada, glorificada, perseguida como um ideal a ser conquistado. Do outro, a doença é vista como um mal, um inimigo a ser evitado, aniquilado, derrotado. Na saúde, em nossa cultura, está projetada a imagem da totalidade, da perfeição. Então, esse ideal de perfeição, né, ele é muito presente. Né? E aí não há espaço para nossas sombras, nossas imperfeições, doenças, deficiências, incapacidades. Vivemos, além disso, na era da competência, que não se restringe ao desempenho profissional e envolve todas as esferas das nossas vidas. Então, eu diria que essa coisa dos nossos defeitos, eles acabam muitas vezes nos caracterizando, muitas vezes dando o sentido de cada um, né? o jeito de cada um, né? Uma coisa que eu costumo dizer nas minhas aulas é que, assim, uma pessoa que não tem defeito, não, uma pessoa impecável, ajuda todo mundo, ela nunca vi defeito, nunca vi ela ter problemas, nunca falou de problema para ninguém, sabe? Ela tem um casamento ali ideal, um pai perfeito, assim, tal, né? E aí vai. Essa pessoa perfeita, ela não tem amigos, tá? Ela tem admiradores. É como se a relação de amizade, e outras relações, eu vou citar a amizade, ela é construída justamente nessas dificuldades de cada um, né? E quando eu falo dificuldades aqui, e ao tratar aqui da saúde, né? Vamos considerar, porque você vai até abordar sobre isso, um trecho que eu não vou ler, mas que a gente vai abordar, é que